noite, irmãos. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui, o Pai quer falar com você, Ele marcou essa noite, Ele esperava que você entrasse por essa porta. Talvez você veio aqui pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Mas o Senhor, Ele tem muito para falar ao seu coração essa noite. Ele quer dizer que você é importante para Ele. Se você talvez entrou aqui pensando em desistir, o Senhor diz para você, não pare, não desista. O socorro está chegando, espere mais um pouco. O Pai, Ele enxerga você, Ele te vê. Amém?
mas o Senhor, Ele tem grandes coisas para você. Não largue a rede. Eu não sei exatamente o que é a rede da sua vida. Talvez a rede da sua vida seja o seu casamento que você está querendo largar, que você está pensando em abandonar. Talvez seja o seu filho que você olha e não vê mais esperança, não vê mais uma mudança. Mas o Senhor te diz: não largue a rede, não largue a rede, confia em mim, eu estou te vendo, eu estou observando todas as coisas e há um tempo certo para tudo na sua vida. E eu desejo que você possa cantar: eu não largarei a rede, eu já não vou mais parar, estou voltando ao mar alto e no lugar da minha vergonha Deus vai me honrar. Nunca largarei a rede, em Deus eu vou confiar. O choro durou toda a noite, mas pela manhã de dia Deus vai restaurar. Creio, Deus vai me honrar. Amém, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai honrar o nosso coração. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós entregarmos, Pai, as nossas redes, quando nós entregarmos o nosso barco na Sua mão, quando nós entregarmos, Pai, a direção da nossa vida em Sua mão, o Senhor vai honrar essa escolha, o Senhor vai honrar essa decisão. Por isso, Pai, que essa seja uma noite de decisão aqui, Pai. Decisão, Pai, não de abandonar as redes, mas de colocá-las em Suas mãos. Não de abandonar o barco, mas de colocar a direção dele em Sua mão. Não de desistir de tudo, mas de confiar plenamente em Ti, Pai. Guarde o nosso coração em nome do Seu Filho Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Dá um abraço na pessoa do seu lado. Fala para ela: confie, não largue a rede, não desanime. Entregue no controle nas mãos de Deus. Deus vai honrar a sua vida. Assim que vocês se cumprimentarem, podem tomar os seus lugares. Amém. Que lindo ver esse lugar aqui cheio de pessoas se abraçando, se cumprimentando. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de esperança. E como o nome já diz, é uma noite de esperança. Em determinado momento da nossa celebração, se você deseja começar uma campanha que durará 7 semanas, e aqui não é mandinga, aqui não tem nada dessas coisas, mas é declarar que durante 7 semanas você estará dependente da vontade de Deus em sua vida. Eu tenho certeza que isso não só vai durar 7 semanas, mas isso vai durar muitos outros dias, muitas outras semanas. Então, em determinado momento da nossa celebração, se você sentir que Deus tocou o seu coração para você começar uma campanha de 7 semanas na dependência total de Deus, você vai vir aqui à frente, você vai receber oração e você poderá pegar o cartãozinho que estará aqui à frente. Mas antes de nós darmos continuidade, eu queria passar alguns recados. E o primeiro é do espaço do livro. No final da nossa celebração, meus irmãos, no balcão de informações, você pode passar ali, tem algumas bíblias, alguns livros que chegaram, você pode estar passando ali, que nós queremos abençoar a vida de vocês com material de muita boa qualidade, que Deus vai usar para falar o teu coração. Então você pode passar ali, a Edilane vai estar ali para te recepcionar, para te atender, e você pode ver ali preços maravilhosos, bem baixinhos, para você comprar um livro, para você ler diariamente, a Bíblia para você, caso você não tenha ainda. Passe ali e adquira já seu livro. Inscrições abertas para o curso de novos membros. Se você deseja se tornar membro da nossa comunidade, ou seja, se você deseja fazer parte conosco, você começar a participar da ceia, você então se tornar membro dessa comunidade a qual você participa já tem um tempo, chegou a hora. Nós vamos ter um curso intensivo agora no fim do ano. Você pode deixar ali o seu nome ali no balcão de informações, deixe seu nome e seu telefone, nós vamos estar entrando em contato com você mais para frente, para te passar os dias, os horários certinho do nosso curso, para se tornar novo membro da nossa comunidade. Vai ser um prazer ver seu nome lá, ver você aqui na sala com a gente e te recebendo no fim do ano como membro ou membra da nossa comunidade. O próximo também vocês vão ter que passar ali no balcão de informações para deixar o seu nome para qual curso. Esse aqui é o último módulo,
é o último módulo que vai ter esse ano do EBA, e nós queremos fechar esse ano com esse módulo muito importante, que é métodos de interpretação bíblica. Ou seja, talvez você olhe para a Bíblia e você fala assim: meu Deus, mas o que isso significa? O que Jesus quis dizer através dessa figura de linguagem? Talvez você olhe para o Antigo Testamento e você fala assim: meu Deus, mas quantas coisas que já não são, que não se usam mais, o que significa isso? Eu não consigo ler, eu não consigo entender. Eu paro 1 minuto para ler a Bíblia, eu já não consigo entender mais nada que eu li lá atrás. Nós queremos trazer para os irmãos alguns métodos que vai facilitar na sua leitura, para você ter uma compreensão maior da palavra de Deus. Então você passa no balcão de informações ali também, deixa seu nome, que nós entraremos mais para frente em contato com vocês. Esse aqui vai ser um curso bem curtinho, de 8 horas de duração, apenas 4 quintas-feiras, a partir das 7h30, você pode passar ali, deixar o seu nome, que vai ser um prazer te ver aqui, nesse último módulo do EBA. E sexta-feira, às 20 horas, teremos o encontro dos homens aqui na igreja. Sexta-feira agora, dia 18, você homem é mais convidado para estar aqui às 20 horas, um tempo preparado só para você, que nós queremos te recepcionar de uma maneira muito boa, para ter um papo aqui voltado para você homem, que é membro, que não é membro. Faz o seguinte, traz o convidado, traz aquele seu empregado, aquele seu parceiro de trabalho, seu vizinho, seu amigo, traz ele, convida ele para vir participar com você do encontro de homens, nesta sexta-feira, 8 horas aqui na nossa igreja. E chegou o momento dos dízimos e ofertas. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Você que é visitante, fique tranquilo, isso aqui é uma prática que os nossos membros realizam, mas se você sentir o desejo de contribuir com a nossa comunidade, contribuir com o reino de Deus, tem um envelope branco na sua frente, para que você pode colocar em um valor, e durante essa primeira canção do louvor, você pode vir à frente e devolver o seu dízimo ou sua oferta. Vamos orar, meus irmãos? Pai, eu te entrego aqui, Pai, cada mão que vai doar, Pai, cada mão, Pai, que vai entregar aquilo que não é nosso, mas aquilo que é do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor permitiu que nós conquistássemos um dia, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, Pai, porque hoje nós temos algo para te entregar, Pai, algo para te retribuir. E também, Pai, queremos que o Senhor abra as portas, Pai, sobre a vida daquelas pessoas que querem tanto, Pai, fazer parte disso, mas talvez hoje não tenham emprego, não tenham condições favoráveis a isso. Pai, abra as portas, Pai, de emprego, abra as portas financeiras, traga provisão, Pai, sobre essas vidas, para que elas possam um dia realizar isso, Pai, com tanta alegria no coração. E Pai, traga alegria ao nosso coração, ao vir e devolver, ó Pai, aquilo que não é nosso, mas é Teu, em nome do Seu Filho Jesus, amém? Com alegria, vem à frente, devolver os seus dízimos e ofertas. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
falando em alegria, quero convidar as crianças de 3 a 11 anos, seus facilitadores, facilitadoras que venham à frente. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir à frente para vocês serem ministradas e ministrados nas salinhas. Aproveitando que as crianças estão aqui na frente, acabei de ser lembrado que hoje é o dia dos professores. Então, vou convidar uma criança aqui para orar, abençoando a vida dos professores. Vem cá, Fernanda. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo pela vida dos nossos mestres, professores. Todo mundo aí tem um professor que sempre lembra, né? Que está guardado na memória, talvez o primeiro professor, o professor mais legal, o professor um pouquinho mais que pegava no seu pé. Mas que a gente possa abençoar a vida dos nossos professores. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida de cada professor, de cada professora. Muito obrigado, porque você colocou ele em nossas vidas, para nos ensinar as coisas certas da vida. Abençoe a vida de cada um e a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Podem ir, crianças. Parabéns para vocês, professores. Que Deus possa continuar dando sabedoria para cada um de vocês. E queria convidar o Ministério de Intercessão que vem à frente. E você que está na nossa 2ª, 3ª ou 4ª semana de campanha, você pode vir à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Você que não vai vir à frente para receber oração, continue adorando ao nosso Senhor no seu lugar. 2ª, 3ª e 4ª semana pode vir à frente. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E
que sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem aquietar a nossa alma, Senhor. Nós queremos confiar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Pai, bem difícil, Deus, que às vezes será difícil, às vezes parecerá impossível, mas Pai, essa noite aquieta os nossos corações, aquieta a nossa alma, tire toda a ansiedade, Pai, tire todas as vozes que estão sufocando a nossa mente, tire agora, Pai, por um instante pelo menos, Pai, tudo aquilo, Pai, que aflige o nosso coração, para que essa noite nós possamos estar perceptíveis à sua voz, perceptíveis ao seu Espírito Santo, e que nós possamos nos fortalecer agora com a sua palavra, Pai. Que não seja eu, que não seja apenas o Tanner, que não seja o louvor aqui em cima, que não seja o ministério de intercessão, mas que seja o Senhor livre ministrando a sua igreja, Pai. Em nome do seu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, meus irmãos, último dia da série Impossível, uma série que já tem nos acompanhado, já tem algumas semanas e tem sido maravilhoso, tem sido muito bom poder ver aquilo que Deus tem feito na vida de muitos irmãos que compartilham algumas coisas às vezes conosco, daquilo que Deus tem feito nas vidas deles, os milagres que eles têm experimentado, as causas impossíveis que Deus acabou tornando possível. Essa série de mensagens com certeza tocou e ainda continuará tocando muitas vidas. A partir da semana que vem começaremos uma nova série, mas antes de nós terminarmos, eu queria trazer essa palavra para vocês, meus irmãos, sobre Josué. Josué é um homem que acreditava em tudo quanto é coisa que era impossível. Se está um cara que acreditava na Bíblia que se algo era impossível e poderia acontecer,
Esse homem era Josué. Josué era um homem que nos ensinou uma lição muito importante de vencer as causas impossíveis da vida. Talvez eu e você chegamos aqui essa noite, talvez nós já viemos desde o primeiro dia dessa série, talvez você foi convidado por alguém, e você está aqui desde a primeira terça-feira que falou de impossível. E parece que Deus foi ministrando o seu coração, sabe? Parece que as coisas começaram a destravar, parece que as coisas começaram até a acontecer, parece até que alguma pontinha de esperança, alguma fagulha acendeu no seu coração. Mas parece que terminou aí, sabe? Parece que ela ficou só na fagulha, só na faísca, parece que foi só aquela terça-feira, parece que depois as coisas meio que se esfriaram, se aquietaram, ficaram no seu lugar, e talvez você meio que se acomodou, porque você viu apenas algo tão minúsculo acontecendo e você já ficou maravilhado que isso te acomodou. Mas eu tenho para te falar que o que Deus tem para fazer em tua vida, meu irmão, minha irmã, não só que essa noite, mas durante toda a sua vida, é muito maior do que você já experimentou até aqui, amém? Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Não é porque hoje termina uma série que nós estamos falando durante as terças-feiras, que Deus não vai mais realizar algo impossível em sua vida. Deus vai realizar em todo o tempo. Basta nós entregarmos, basta nós crermos, basta nós confiarmos que Ele já nos entregou a terra. Lembra? Pastor Denis, semana passada, falou que Deus já tinha dado a terra ao povo. Deus já tinha falado que aquela terra era boa. Era apenas para fazer apenas uma averiguação e falar o que tinha ou o que não tinha na terra. Mas já vieram falando que tinha gigante, que o negócio não ia dar certo. Então, nós somos convidados, no final dessa série, a olharmos para uma perspectiva diferente. E por que eu vou falar sobre Josué? Primeiro, porque pensa num cabra que acreditava que as coisas impossíveis poderiam acontecer. Segundo, que é um personagem que Deus tem usado muito em minha vida. É um homem de Deus na Bíblia, que Deus tem usado muito para ministrar o meu coração. Então eu queria compartilhar algumas coisas que Deus ministrou no meu coração a respeito de Josué. E segundo, que é bem perto da época em que nós conversamos semana passada junto com o pastor, de quando Moisés enviou alguns espiões à terra para saber o que tinha. Lembra quais eram? Caleb e Josué? Eram os dois que voltaram com uma perspectiva boa da terra, que emanava leite e mel, e que não, vamos que o Senhor está conosco. Então nós vemos desde a semana passada, que Josué é um cabra macho, homem de Deus, que acreditava que as coisas poderiam acontecer, independente se tinha gigante, se não tinha, se tinha rio, se tinha mar, se tinha seca, independente de qualquer coisa, ele acreditava que Deus estaria sempre ao lado do seu povo, sempre ao lado do povo de Israel. Então o que nós vamos aprender hoje com Josué, o louvor que torna tudo possível. Talvez os irmãos vão ver que está meio borrado algumas partes, mas é que o nosso projetor está com um probleminha, vai ser levado para manutenção logo, então peço a compreensão dos irmãos, mas vamos conversar sobre o louvor que torna tudo possível. Nós já falamos de crer no sobrenatural, abrir a nossa visão espiritual, nós olharmos por perspectivas diferentes, mas nós ainda não conversamos sobre o louvor. Isso que nós acabamos de declarar aqui na frente, aquieta minha alma, tantas músicas que nós cantamos desde o início, nossa celebração, ela tem um poder mais de que apenas você declarar palavras ao Senhor, mas ela tem um poder de tornar causas impossíveis possíveis. Se está aí uma arma que Deus usa para derrubar muralhas, que Deus usa para constranger o inimigo e para te levar mais perto dele, essa arma e essa ferramenta é o louvor. Está aí uma coisa que talvez a gente tenha deixado a desejar, meus irmãos. Porque quando nós falamos em louvor, talvez muitos falam assim, não, Tanner, mas no radinho de casa, todos os dias eu deixo ligado na rádio lá, Novo Dia FM de Londrina, não estou fazendo propaganda, porque na verdade é a única que eu conheço, e você deixa ligado lá, eu fico passando roupa, fico limpando a casa, fico trabalhando, enfim, faço meus afazeres escutando essas músicas, legal, bacana, o seu ouvido está sendo, você está sendo alimentado por belas palavras, por ótimas palavras, mas o que nós vamos falar aqui é aquilo que você está entregando a Deus. O que você está escutando naquela rádio é um louvor que alguém entregou ao nosso Deus. Algum compositor, algum artista que compôs aquela música, que escreveu aquela letra, ele está declarando com as suas palavras, a sua gratidão, o seu amor ao nosso Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e você? Qual tem sido o seu louvor? Você tem louvado a Deus realmente de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças? Ou você tem apenas cantado diariamente palavras
e músicas que são tocadas no seu rádio, que são tocadas no seu pendrive, que são tocadas no seu computador. O que você tem feito? Louvado ao nosso Deus ou apenas cantado ou seguindo algo que alguém cantou? Então o que nós vamos aprender aqui é que o louvor, meus irmãos, é uma ferramenta para tornar tudo possível. E se tem uma coisa que nós devemos nos apossar é desse louvor. É dessa obra-prima que Deus criou, que é o nosso desejo para adorar, o nosso desejo de elevar o seu nome. Isso é louvor. É louvá-lo, é desejar a Ele toda a honra, toda a glória, tudo pertence a Ele. E nós vamos aprender com Josué. Como que isso pode ser possível? Porque, meus irmãos, existem algumas etapas. Existem algumas etapas que nós devemos cumprir em nossa vida, que o nosso louvor vai ser de bom grado a Deus e que o nosso louvor vai tornar as coisas possíveis. Então vamos aprender um pouquinho com Josué? Em Josué capítulo 1, se você está com a sua Bíblia, quiser abrir, ou quiser acompanhar com a gente, Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que te jurei para dar a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre sempre os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fazer. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, Josué, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Existem algumas coisas que nos chamam a atenção nesse texto. Primeiramente, estou apresentando aqui o chamado de Josué. O louvor ele vai ficar um pouco mais para o final. Até lá a gente vai caminhar alguns aspectos, umas características de Josué. E a primeira questão de Josué é o seu chamado. Quando Josué foi chamado, ele foi chamado assim que Moisés morreu, passaram-se 30 dias da morte de Moisés, Josué foi levantado como um líder do seu povo. Quem era Josué? Um auxiliar, era aquele quem auxiliava Moisés. E de certa maneira, em Êxodo, é falado sobre alguns momentos em que Moisés ia à tenda do encontro, a nuvem de glória descia, falava com Moisés, Moisés saía para falar com o povo, porém Josué permanecia na tenda. Então, nós entendemos que Josué era um homem que tinha amor pela presença de Deus. Moisés ia, recebia as palavras do Senhor, voltava para o povo, falava aquilo que Deus falou a ele, porém Josué continuava na tenda. Isso está em Êxodo. Se você ler lá em Êxodo, vai estar escrito dessa maneira, e Josué permanecia na tenda. Josué era um homem que tinha amor, era um homem que tinha temor, era um homem que andava no caminho do Senhor dia após dia. E o chamado de Josué é muito interessante, porque nós vemos aqui algumas repetições de algumas coisas, principalmente no versículo 6, 7 e 9. Seja forte e corajoso. Meus irmãos, tá uma coisa que nós precisamos ser, tanto homem, quanto mulher, quanto criança, quanto adolescente, quanto jovem, quanto adulto, quanto idoso, não importa a época da nossa vida, tem uma coisa que nós somos chamados a sermos, fortes e corajosos. É impossível eu e você sermos fracos e medrosos e queremos romper com o impossível. Aí se torna impossível mesmo. Pessoas cheias de medo, pessoas cheias de dúvidas, pessoas cheias de ansiedades, de que talvez não vão conseguir, fracas, é impossível pessoas assim romperem com o impossível. Tander, então você está falando então que eu nunca vou conseguir conquistar o impossível em minha vida? Não, nunca, porque nós não somos fortes e nós não somos corajosos. Mas então como assim Deus fala para Josué ser forte e corajoso?
porque ele sabia que Josué tinha acesso diariamente na tenda do encontro com Deus, e ele entendia, e sabia que Josué era um homem que dependia de Deus, e não das forças humanas. Quando aqui Deus está falando, Josué, seja forte e corajoso, Ele está falando para mim e para você também, sejam fortes e corajosos. Força humana, coragem humana? Não, isso se chama dependência de Deus. Permanecer em Cristo Jesus, permanecer em Deus vai fazer com que eu e você sejamos fortes e corajosos. Entende que aqui, meus irmãos, não é forte de ficar lá dia após dia na academia, e faz 3 de 10, e faz 3 de 15, e corre no tabocó. Não é isso. E o corajoso não é aquele cara que acorda de madrugada para falar, nossa, escutei um barulho, vou te proteger, meu amor, estou saindo lá fora. Não. Ser forte e corajoso nesse contexto é totalmente dependente da força e da coragem e da presença de Deus na vida dele. Quando Josué tem esse chamado, Deus fala tão bem assim, incisivamente, que até repete 3 vezes. Quando nós temos tantas palavras sendo repetidas, meus irmãos, era porque aquilo era para ser enfatizado. Deus está falando, seja forte e corajoso. Josué, confie em mim, a sua força está em mim, a sua coragem está em mim. Obedeça às minhas ordens, obedeça às minhas palavras. E está aí um cara também que falou algumas coisas assim para a gente, bem parecida. Acho que esse homem se chama Jesus. Vamos ver lá em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa em uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Jesus está dizendo o quê? Se você quer ser uma casa firme, uma casa corajosa, edifique a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha eterna? É o nosso Deus, é Jesus. Estejam fortificados na minha palavra. Então ser forte e ser corajoso, meus irmãos, não é sinal de força humana, de coragem e ímpeto humano, mas é sinal de total obediência e dependência da palavra de Deus. Quando Josué é chamado a liderar o povo de Israel nessa investida, porque eles acabaram de chegaram na terra prometida, eles tinham o rio Jordão para ultrapassar, outras fortalezas para serem destruídas e conquistadas, e Deus fala, seja forte e corajoso. Talvez um de nós faríamos o que nesse momento no lugar de Josué? Pode deixar, ia ali na academia, fazia inscrição, fazia a matrícula, no outro dia acordava cedo, fazia uma dieta, batia 8 ovos, mais 5 frango, batia no liquidificador, tomava e ia para a academia. Não, Josué não fez isso. Josué entendia que ser forte e corajoso é estar alicerçado em Deus, obedecendo as suas palavras, obedecendo os seus mandamentos e entendendo que a força e a coragem não vem de homens, mas vem de Deus. Primeira questão, meus irmãos, que nós devemos entender é que nós devemos ser fortes e corajosos, senão o nosso louvor não vai ter poder nenhum, senão as palavras que saírem da nossa boca não vai ter poder nenhum, se nós não formos fortes e corajosos em Deus. Se a nossa força e a nossa coragem estiver alicerçada em homens, em pessoas, é como uma casa sobre areia, ela cai, pessoas falham, talvez seu patrão já falhou com você, talvez seu cônjuge já falhou com você, talvez seus filhos falharam com você, talvez você falhou com algum amigo, ou talvez alguém falhou com você, e nós sabemos que quando isso acontece, é como que se a gente fosse apunhalado pelas costas, né? Talvez uma traição, porque a nossa força e a nossa coragem estava alicerçada em pessoas, e não em Deus. Josué é um homem que nos ensina isso. A nossa força e a nossa coragem não é em meios humanos, mas em meios divinos. É em Deus quem está a nossa força e a nossa coragem. E a gente começa a trilhar um caminho para que o nosso louvor tenha poder. Não palavras humanas, mas palavras que são colocadas em nossa boca através do Espírito Santo, elas começam a ter poder. Porque nós entendemos que a nossa vida está alicerçada na força e na coragem que provém de Deus.
Mas a gente tem muito mais ainda que aprender até chegar lá na frente, e entender que importância que o louvor tem, e aonde que o louvor entra na história. Mas até lá, nós devemos entender então que força e coragem é um sinal de obediência a Deus. Primeira coisa que nós devemos entender é que força e coragem é um sinal de obediência e dependência de Deus. E agora a gente vai pular para o capítulo 5, meus irmãos. No capítulo 5 de Josué, acontece um feito bem legal, e no versículo 13 começa dizendo assim: quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? Jericó era uma cidade muito fortificada, meus irmãos, havia uma muralha muito grande lá, havia algo que talvez era intransponível aos olhos humanos. Então, o povo de Israel já tinha passado o rio Jordão e estava chegando à primeira cidade, que era Jericó. Eles precisavam conquistar aquela cidade, então eles já estavam fazendo o cerco em Jericó. Josué já estava dando uma olhadinha, falando: peraí, deixa eu ver como tem que fazer, deixa eu calcular aqui, entender se é mais para a direita, mais para a esquerda, e já estava se aproximando de Jericó, quando ele tem encontro com esse homem. Então o homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Nós vemos aqui que Josué era forte e corajoso, porque ele obedeceu. E parece que essa frase ela não é tão estranha para a gente, né? Tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. Moisés, antes de voltar para o Egito e libertar o povo da escravidão, recebeu essa palavra. A sarça estava ardendo, então Deus fala assim: tire as sandálias, pois este lugar que você está é santo. E meu irmão, minha irmã, você deve ser forte e corajoso para romper com o impossível, e Deus quer santificar o lugar aonde você está. Talvez você ache que o impossível vai ser conquistado daqui 10 anos, quando você então tiver um novo status, talvez um novo salário, talvez um novo cargo, talvez uma nova empresa, talvez quando você sair da casa dos seus pais, talvez quando então você sair dessa cidade, afinal essa cidade não é nem um pouco proveitosa, né? Talvez essa cidade aqui é muito ruim, né? Para a gente viver nela. Talvez você imagina que Deus ele quer te usar e Ele quer fazer as coisas acontecerem em sua vida, não agora, mas talvez você fale assim: poxa, é lá na frente. Não, Tanner, estou de boa, daqui 5 aninhos eu termino a faculdade, entendeu? Daqui 5 anos eu vou embora daqui e Deus vai me usar. Meu irmão, Deus quer santificar o lugar onde você está. Deus quer mostrar que a presença dEle está onde você está. Moisés estava no meio do deserto, numa sarça que pegava fogo, mas ao mesmo tempo não pegava, e Deus falou: Moisés, tira a sandália, porque eu estou aqui com você, então aonde eu estou é santo. Deus quer te usar lá mesmo, nessa empresa que você acorda todos os dias, xingando, falando que é uma porcaria, desculpa a palavra, que é uma merda, desculpa novamente a palavra, que é uma desgraça, aquele meu patrão, aquela pessoa, meu companheiro e minha companheira de serviço, que você acorda tanto mal dizendo. Pois é, Deus quer santificar esse lugar e falar que Ele é santo, porque Ele está lá, e Ele quer te usar lá. Mas todos os dias, eu e você acordamos maldizendo os lugares onde nós colocamos os nossos pés. Todos os dias, eu e você, nós acordamos e falando assim: mas que porcaria eu ter que ir para aquele lugar hoje. Mas que droga essa casa. Que ambiente horrível, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais aonde eu estou, eu não aguento mais essa cidade. Deixa eu te falar, se você não romper com o impossível onde você está, como você quer romper com o impossível aonde você ainda nem chegou? Se você não está fazendo a sua parte onde você está hoje, como você quer fazer em um lugar que você ainda nem chegou? Em um lugar que você não conhece, em um lugar que você nem sabe se você vai chegar? E existem processos, irmãos, na nossa vida. Primeiro, nós devemos ser obedientes. Primeiro, eu e você devemos entender que a nossa força, a nossa coragem está em Deus, e nos apegar a isso, e não a homens, e não a processos, e não a estratégias. Segundo, entender que Deus, Ele quer nos usar onde nós estamos, Ele quer falar ao nosso coração onde nós estamos, Ele santifica o lugar onde nós estamos. Josué não estava na tenda do encontro, percebem? Josué não estava ao lado da arca da aliança, onde a presença de Deus habitava.
Josué estava no meio do nada, olhando para uma cidade, para um muro gigantesco, e Deus fala: eu estou aqui contigo, é aqui que eu vou te usar, é aqui que eu tenho que falar ao seu coração, então tire as suas sandálias. E nós às vezes fazemos isso, meus irmãos. Nós às vezes condicionamos a presença de Deus em lugares estratégicos. E talvez eu e você não vivamos o impossível de Deus em nossa vida, porque diferente de Josué, que entendeu que o lugar era santo e que a presença de Deus estava ali, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele tirou as suas sandálias e falou: pois bem, Senhor, se o Senhor está aqui comigo, aqui estou eu, fale ao meu coração. Mas sabe o que você fazemos? Falamos assim: não, impossível Deus estar aqui. Deus está na igreja só de terça, aí Deus também está na igreja de domingo, às vezes cedo quando eu vou cedo, às vezes à noite quando eu vou à noite. Tá, às vezes na quarta-feira de oração quando eu vou, talvez. Tá lá no retiro quando eu for participar, ou quando eu for ajudar, enfim. Meus irmãos, nós condicionamos a presença de Deus em lugares, sendo que na verdade onde nós estivermos, Deus quer santificar esse lugar, Deus quer te usar nesse lugar, e Deus quer falar ao seu coração nesse lugar. Deus quer causar um estrondo, quer causar um estrago, quer romper com o impossível no lugar onde você está, mas você olha para um lugar onde você não está, achando que Ele vai te usar lá. Meus irmãos, Josué é um homem exemplar para a gente, porque ele tira as suas sandálias, e ele entende: é aqui que o Senhor está, e é aqui que o Senhor quer falar comigo. Pois bem, diga que o teu servo ouve. Quantos de nós vamos ser coragem e força suficiente para fazer isso amanhã? Na sua empresa, no lugar onde você trabalha, na sua casa quando você voltar para casa. E aí? Você vai tirar suas sandálias e vai falar: aqui o lugar é santo, aqui o impossível vai acontecer, porque a presença de Deus está nesse lugar. Quantos de nós vamos fazer isso, meus irmãos? Quantos de nós temos coragem e força suficiente para nos humilharmos e falarmos: o lugar é pequeno, o lugar é difícil, as convivências, as amizades são difíceis, aqui o ambiente não são dos melhores, mas se eu estou aqui, a presença de Deus está comigo, então esse lugar é santo, esse lugar aqui não é maldito, esse lugar aqui não é cheio de pessoas ruins. Meus irmãos, comece a olhar pela perspectiva diferente, comece a ver que Deus está contigo. E se Ele te encorajou, e se Ele te fortaleceu, é para romper com o impossível aonde você está. Talvez Josué, quando olhou aquela cidade de Jericó, cheia de muralhas, toda fechada, toda difícil, toda impenetrável, ele poderia ter sido fraco e um medroso e falado: quer saber? Vamos ficar lá no Rio Jordão, afinal lá tem água, a gente pode montar nossas tendas em volta, pode plantar um triguinho. Não, Josué avançou. Ele poderia ter muito bem falado assim: esse lugar aqui não presta, esse lugar aqui não tem como não, é impenetrável, porque Deus nos trouxe aqui nesse lugar. Olha, um deserto e uma cidade impenetrável no meio desse deserto. Josué obedeceu e entendeu que Deus estava naquele lugar e estava com ele. A presença do Senhor acompanhava a vida dele. Tem te acompanhado, meu irmão, tem te acompanhado, minha irmã. E talvez o impossível não está acontecendo, talvez as muralhas não estão sendo derrubadas, talvez as muralhas continuem impenetráveis, simplesmente porque você não obedece, e segundo, porque você não deixa Deus santificar o lugar onde você está. Mas aqui chega um momento chave, que talvez Deus esteja incomodando o seu coração essa noite. Eu queria ler com os irmãos e recapitular. Primeiro, Deus pede obediência. Segundo, santificar o lugar onde estamos. Mas em Josué 6, do versículo 1 até o versículo 20, olhem as promessas de Deus para esse povo e como que Deus agiu através da vida de Josué em favor do povo de Israel. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, a arca que representava a presença de Deus. Ou seja, durante essa investida do povo de Deus, Deus disse a Josué: levem a minha presença junto com vocês. Vocês não vão fazer isso sozinhos. Vocês vão levar a arca, vocês vão levar a minha presença junto com vocês.
e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor. Deus pediu para Josué levar a arca. Qual foi a primeira ordem de Josué? Levem a arca. E escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta. Deus pediu para Josué levar a trombeta com 7 sacerdotes à frente da arca. Josué falou o que para o povo? 7 sacerdotes à frente da arca, cada um com uma trombeta. Que homem obediente, que homem forte e corajoso. Está prestes a tomar uma cidade fortificada, com um muro um tanto quanto gigantesco, e Deus pede para a linha de frente ser 7 homens que tocam trombetas. Que homem corajoso, forte e obediente. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Novamente a arca do Senhor é mencionada, ou seja, a presença de Deus em todo momento estará com eles. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levaram as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué então ordenou: não soltem grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem, e então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes pegaram suas trombetas, colocou a arca atrás deles, saíram, deram uma volta em Jericó, tocando trombetas sem parar, com a presença do Senhor. Então marcharam em frente à arca do Senhor, tocando os instrumentos. Os homens armados agora marcharam à frente dos sacerdotes, com as trombetas, e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia marcharam ao redor da cidade mais uma vez, e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias, como o Senhor tinha ordenado. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, como o Senhor disse, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos com oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando então o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro de Jericó veio abaixo, o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. É longo, mas Deus ele age de maneira organizada, perceberam? Peguem 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta, coloca eles à frente da arca, coloca guerreiros atrás deles e manda o povo marchar. Pois é, Josué, uma vez? Não. 2, não. 3, não. 6 dias. Durante 6 dias seguidos, essa foi a rotina do povo de Israel: marchar em volta da arca, em volta de Jericó, com a arca de Deus tocando a trombeta. Meu irmão, minha irmã, eles foram obedientes em cada palavra do Senhor. Em cada palavra do Senhor. E qual foi a outra ordem do Senhor? No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. O muro então vai cair. E vocês vão levar as coisas de Jericó? Não. Meu irmão e minha irmã, Jericó está aí sabe para quê? Para te corromper. Em Jericó havia muitas coisas. Havia muitas riquezas. Afinal eles tinham trancado a cidade inteira. Todo mundo estava lá. Todos os animais, todos os mercadores estavam lá. Tudo que havia de mais precioso de Jericó estava lá dentro. Mas eles precisavam conquistar aquela cidade. Eles precisavam passar por aquele desafio.
E talvez você chegou aqui, já faz 6 semanas que você está vindo, talvez já faz 6 semanas, 6 meses, talvez já faz 6 anos que você está nessa igreja, talvez já faz muito tempo que você está, e você está tentando, e você está indo, e você está marchando contra Jericó, e você dá uma volta, das 2, dá 10, dá 15, dá 20, mas nada acontece. Meus irmãos, a muralha caiu quando houve louvor. Nós queremos ser fortes, nós queremos ser corajosos, nós queremos ser impetuosos, nós queremos ser cheios de energia, nós queremos dar tudo de nós, sendo que na verdade Deus pede apenas o louvor ao seu nome. Josué disse: não gritem, não deem grito nenhum de guerra, não declarem nada que vocês já venceram. Por que Josué disse isso? Porque a vitória não vinha da força humana, não vinha do povo, a vitória vinha de Deus. Meu irmão, você parou frente a Jericó agora. O povo de Israel precisava passar por Jericó. O povo de Israel, para entrar na terra prometida e dar continuidade na promessa de Deus para a vida deles, eles precisavam passar por Jericó. E você pode agora ter 2 caminhos: marchar de frente contra essas muralhas, louvando a Deus, declarando que Ele é o Senhor sobre a sua vida, que Ele é o Senhor sobre o seu problema, que Ele é o Senhor sobre as suas causas impossíveis, e declarar que Jericó já caiu na sua vida. Ou você pode simplesmente dar as suas costas para Jericó, e no momento mais inesperado, ela acabar com você. Existem 2 caminhos nessa noite: ou você enfrenta essas muralhas, e você destrói essa cidade com força humana. Em nenhum momento Israel levantou arma contra Jericó. Em todos os momentos eles permaneceram calados, apenas som de trombeta, apenas som de louvor, apenas um povo adorando ao seu Deus foi capaz de derrubar todas as muralhas. E então o povo invade aquela terra, destrói aquele lugar para que eles não corram mais perigo, e tomam aquela cidade e consagram ela ao Senhor. Meu irmão, o que tem sido tua Jericó? Sabe, às vezes tem uma Jericó na tua frente aí. Talvez é arrumar um emprego, está difícil, é uma muralha gigantesca, é uma muralha talvez intransponível. Sua Jericó está sendo você mesmo, você querendo algo que não é de Deus para a tua vida, e você impedindo o agir de Deus na sua vida, você mesmo impedindo isso. Talvez Jericó, algo difícil, que só é vencido através do louvor. Talvez Jericó seja a sua crise no seu casamento, seja a sua crise com os seus filhos, talvez seja a sua crise de identidade, talvez seja a situação difícil que a tua família esteja passando, talvez a superação da perca de um ente querido. O que é sua Jericó? Talvez hoje você está de frente com essa Jericó, impossível talvez de ser ultrapassada, impossível talvez de ser derrubada. Aos olhos humanos é impossível. Era impossível aquele povo derrubar todas aquelas muralhas. Era impossível. Se eles tentassem derrubar aquelas muralhas, obviamente eles perderiam. Mas Deus tem uma estratégia divina para a tua vida. Deus te chama a apenas começar a louvar o nome dEle. Porque, meus irmãos, enquanto nós louvamos, Deus trabalha ao nosso favor. Eles deram uma volta e a muralha não caiu. Eles deram 2 voltas e a muralha não caiu. No 3º dia deram mais uma volta e a muralha não caiu. No 6º dia deram mais uma volta e a muralha não caiu. Chegou, meu irmão, o 7º dia. Eles deram uma volta e a muralha não caiu. A 3ª não caiu. A 6ª não caiu, mas na 7ª volta, quando então as trombetas soaram um toque longo, eles declararam: essa cidade é do Senhor. O emprego que vai abrir as portas para você não é por força humana, mas é
pela força e coragem e bondade do Senhor. Aquele teu filho que vai voltar para tua casa, que vai te pedir perdão e que vocês vão se reconciliar, não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. Ele nos chama, sabe apenas para quê? Deus nos chama apenas para louvar. O ministério de louvor pode vir à frente, que nós vamos praticar isso, meus irmãos. Talvez está faltando louvor na tua vida. Talvez aquela causa que é tão impossível de ser alcançada, talvez essa muralha que parece ser tão difícil de ser derrubada, talvez é porque você está tentando fazer pelas suas forças, enquanto Deus te chama apenas para louvar o nome dEle, e falar assim: a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E você é chamado essa noite por Deus, não pelo Tanner, nem pela equipe de louvor, mas você é chamado por Deus para louvar. Enquanto Ele trabalha, você louva. Enquanto Ele trabalha e derruba as muralhas de Jericó da sua vida, você louva. Enquanto Ele trabalha ao seu favor, reconciliando, trazendo amor e misericórdia sobre a sua vida, abrindo portas sobre a sua vida, você louva. Nós somos chamados a louvar, meus irmãos. Isso é uma coisa que é maravilhosa, é louvar ao nosso Deus. E enquanto nós louvamos, Ele vai trabalhando. Enquanto nós louvamos, Ele vai quebrando o jugo. Enquanto nós louvamos, Ele vai derrubando as muralhas. Enquanto nós louvamos, Ele vai abrindo as portas. Enquanto nós louvamos, Ele vai trazendo o que era impossível ao possível. Enquanto nós louvamos, Ele tira tudo que era de escuridão e traz a luz. Enquanto você louva, meu irmão, Ele trabalha na tua vida. Esse é o estágio final. As muralhas caíram porque você foi obediente. Você tem sido obediente, você tem andado como Josué andou. Você tem sido forte e corajoso nas mãos do Senhor. Você tem santificado o lugar onde você está. Mas talvez você não esteja louvando. Talvez você esteja às vezes querendo puxar para você a responsabilidade de fazer, enquanto Ele quer que você apenas solte. Levante as suas mãos e comece a adorar o nome dEle. Ele quer isso de você. Ele apenas quer que você solte, que você abra a mão dessas causas, se afaste e deixe Ele realizar. E nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos cantar essa canção enquanto a equipe de intercessão vem à frente, para que você que está na nossa 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, você possa receber oração. E se você deseja iniciar uma campanha, de depender durante 7 semanas da presença de Deus sobre a sua vida, e declarar que você é forte e corajoso nele, de você mostrar que enquanto você está louvando, Ele está trabalhando. Se você deseja começar uma campanha, você pode vir à frente, que nós vamos orar por você também. Se você vai continuar no seu lugar, continue louvando a Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Deixe Ele trabalhar. Louve enquanto Ele trabalha. Já foi a primeira volta, já foi a segunda, já foi a 6ª, a 9ª, a 10ª. Continue louvando. Na hora certa, Ele vai derrubar as muralhas. No momento certo, Ele vai intervir na sua história. E essa noite é o momento. Talvez você tenha travado os seus lábios, talvez você tenha travado a sua língua, porque você não está querendo louvar. Você está querendo dar opinião. Você está falando: não, Deus, mas faz assim. Não, Deus, puxa desse lado. Não, Deus, para o impossível acontecer, você precisa fazer isso daqui. Josué não deu nenhuma instrução para Deus, meus irmãos. Josué recebeu instrução de Deus e apenas obedeceu e louvou a Ele. E declarou palavras de amor e de louvor a Deus. E Ele te chama para fazer isso essa noite. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele planejar, deixa Ele realizar, e comece a abrir o seu coração, comece a louvar esse Deus. Talvez você não recebeu até agora, talvez aquilo que era impossível continua sendo impossível, porque você tem dado opinião em momentos que é para você apenas louvar. Então você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, nós queremos orar com você.
E você que deseja hoje começar uma campanha, nós também queremos orar com você. E você continua no seu lugar, louvando a Deus com essa canção. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, levarei até a ti o meu louvor, por inteiro entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro se entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, Deus nunca falhou e nunca falhará. O guarda de Israel à minha frente vai. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará. O guarda de Israel à minha frente vai. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará. O guarda de Israel à minha frente vai. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará. O guarda de Israel à minha frente vai. Enquanto eu louvo, não, que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim.
Levante as suas mãos assim, bem alto. Pai, nós vamos declarar mais uma vez esse refrão, Pai. E não será meramente palavras, mas serão palavras de coração, Pai. Entendendo, Pai, que enquanto nós louvamos, Pai, enquanto nós declaramos palavras de louvor a Ti, Pai, as muralhas não permanecerão de pé, Pai. As muralhas serão destruídas, Pai. As causas impossíveis se tornarão possíveis, Pai. As dificuldades, Pai, serão ultrapassadas, Pai. Enquanto nós louvamos, Pai, o Senhor trabalha, o Senhor batalha e o Senhor está ao nosso favor, Pai. Por isso, Pai, que nós possamos diariamente louvar ao Senhor, Pai. Enquanto eu louvo, enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham. Se você acredita de coração nisso, declare com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. O Deus que estava com Josué está com você. E vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, Pai, a Ti seja toda a honra e todo o louvor, Pai. As muralhas de Jericó cairão, não pela nossa força, nem pela nossa coragem, mas pelo nosso louvor a Ti, porque o Senhor está conosco dia após dia, e nós seremos, assim como Josué, obedientes à Sua palavra. Nós santificaremos o lugar onde nós estivermos, mas principalmente nós louvaremos enquanto o Senhor batalha ao nosso favor, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Nos dê uma semana, Pai, de vitórias, Pai, não vitórias humanas, mas vitórias que vêm de Ti, vitórias que o Senhor dará para nós, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Continue louvando. Sua vida seja uma vida de louvor e adoração, que o Senhor batalhe ao seu favor.